Ok? Ok. Amém. Irmãos, nós queremos trazer uma palavra que vai direcionar a nossa vida, pelo menos aqui como igreja, em 2025. Nós estamos em reunião com os obreiros, nós chegamos a uma conclusão, e eu particularmente, de que o ano de 2025 será um ano de conquistas. Amém. Será um ano de conquistas. Eu não estou dizendo que é uma profecia, né? Não estou dizendo que é nenhuma revelação, mas é uma impressão no meu coração, uma impressão que eu estou tendo, de que nós teremos alguns anos abençoados, anos favoráveis. Amém. Se você for olhar às vezes pela mente ou pela razão, você diga, não, as coisas estão piorando. Mas se você olhar com o olhar de Deus, olhar espiritual, eu particularmente estou tendo essa impressão de que vamos ter alguns anos muito abençoados. E aqui eu não estou falando nada de homem, eu estou aqui crendo no Senhor, que vai abençoar a igreja. E nós vamos ter sim anos abençoados. Alguns anos, eu não sei dizer quantos anos, mas teremos. Então esse ano de 2025 nós entendemos que será um ano de conquistas. E nós vamos estar aqui na igreja estudando esse tema, a conquista, nas nossas escolas bíblicas dominicais, que são aos domingos de manhã. E nós temos 5 temas que nós vamos estudar durante as EBDs. São 5 e eu vou dizer. Primeiro é conquistado por Deus. Conquistado por Deus. Graça. Agraciado. Segunda coisa, nós vamos ser conquistando o eu. Autoconhecimento. Terceiro, conquistando o outro. Relacionamento. Quarto, conquistando a cidade. Compromisso. E quinto, conquistando o mundo, amplitude. Se você for olhar, então é Deus, eu, o outro, cidade e mundo. Diga comigo, Deus, eu, o outro, cidade e mundo. Graça, autoconhecimento, relacionamento, compromisso e amplitude. Então nós vamos trabalhar essa ideia durante 2025. Provavelmente a gente vai entrar em outros anos, 2026. Mas nós vamos estar trabalhando então essa questão de conquista. E a primeira coisa é sendo conquistado por Deus. Conquistar é alcançar algo, é conseguir determinada coisa por esforço ou merecimento, apossar-se ou dominar pelas armas. É um dicionário da língua portuguesa. Subjugar, tomar. Eu queria dizer uma coisa, irmãos, que esses temas que eu acabei de citar, ele não está numa ordem, ou seja, ele não vai seguir assim um depois outro, né, em coisas alternadas. Isso vai acontecer de forma simultânea. Então, enquanto eu estou sendo conquistado por Deus, por sua graça, eu vou estar conquistando o meu eu vou estar conquistando os outros a partir dos relacionamentos. Eu vou estar pensando na cidade de Aracaju, conquistando Aracaju, e vamos estar pensando no mundo. Ou seja, é algo que vai acontecer simultaneamente, uma coisa junto com a outra. Não é uma depois outra, mas é uma e outra ao mesmo tempo. Então, amados, nós vamos então estar também trabalhando muito no ano 2025 com o discipulado, que vai andar junto com esse tema conquista. E hoje eu quero lançar como que uma pedra fundamental. Talvez você não saiba o que é uma pedra fundamental, mas é um marco. A pedra fundamental, geralmente quando a gente constrói, principalmente templos, a gente coloca uma pedra mesmo, às vezes faz um buraco no chão, coloca às vezes foto, coloca alguma coisa lá. E eu quero falar sobre lançar a pedra fundamental desse ano de 2025. E a pedra tem 3 lados, tá certo? 3 lados, e são esses 3 lados que eu vou falar aqui, que a gente poderia também dar um outro tema dessa mensagem, vou entrar praticamente na mensagem agora, tripé da conquista segundo a Bíblia. Então eu vou falar sobre 3 coisas que são como um tripé, para a gente conquistar segundo a Bíblia. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu creio que pode lhe dar uma direção na sua vida para 2025. Amém? Amém. Primeiro texto está em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Eu coloquei aqui para a gente ganhar tempo, que diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
Outro texto é 2 Timóteo 2, 3 a 5, que diz assim, Paulo fala: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Se você, talvez você não prestou atenção, mas esse texto está falando de agradar. Eu não estou aqui para agradar homens, Paulo dizia, senão, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Deus, ou seja, eu não agradaria a Deus. E ele escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo, eu quero que você milite, eu quero que você guerreie, eu quero que você sofra, né, por amor a Jesus Cristo como um bom soldado, para que você agrade a Ele. Tem um texto em 2 Timóteo 2,15 que diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, ou a Bíblia. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Repare, irmãos, e esse é o primeiro pé do tripé, né, o lado da pedra fundamental, para que a gente conquiste agora em 2025. Guarde isso. Nós precisamos, como é que eu vou conquistar? Nós precisamos agradar a Deus dia a dia e um dia após o outro. Qual é o primeiro tripé? Eu tenho que colocar: isso agrada a Deus? Não é conquistar por conquistar, não é conquistar para de repente ser visto, mas é conquistar segundo a Bíblia. E a primeira coisa que alguém que quer conquistar as coisas nesse mundo é perguntar: Deus, isso agrada ao Senhor? Então, como é que eu vou conquistar? Agradando a Deus, repare, dia a dia e um dia após o outro. No texto que eu li, a gente pode destacar 4 coisas. Primeira coisa, Deus deve ser a primazia. Segunda coisa, Paulo escreve: encarando o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Se queremos agradar a Deus, temos que encarar os sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Terceira coisa, não se embaraçando com o negócio desta vida. E quarto, usando as coisas de forma legítima. Ou seja, não vamos conquistar usando coisas erradas, porque não é da parte de Deus. Tem muita gente que está conquistando coisas, mas está usando métodos errados. Não é essa conquista que eu estou falando que teremos em 2025, talvez 2026, 2027, é fazendo do jeito de Deus. E a primeira coisa que a gente tem que colocar no nosso coração, irmão, isso agrada a Deus. Deus está tendo a primazia, em primeiro lugar. Isso, eu estou encarando o sofrimento como um bom soldado. Eu estou sendo um soldado de Cristo, estou encarando. Eu estou me desembaraçando, na verdade, não me embaraçando com negócios desta vida. E eu estou usando as coisas legítimas. É interessante que o texto de Timóteo, versículo 2, Paulo começa para Timóteo dizendo assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E depois ele diz: escolhe homens idôneos e você vai passar para ele aquilo que você aprendeu de mim. Isso é parceria. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse, irmão, você quer conquistar em 2025? Agrade a Deus, todo dia, um dia após o outro. Não quer agradar a Deus o ano todo, agrada um dia, depois o outro, mas Deus tem que ser a primazia. Como exemplo, a gente tem na Velha Aliança, em Gênesis 5, de 15 a 24, nós vamos ler, um cidadão que conseguiu andar com Deus e agradar a Deus. A Bíblia diz lá que um homem chamado Jared, ele gerou Enoque, e Enoque gerou Matusalém. Jared, ele viveu 962 anos, Matusalém viveu 969, o cara que mais viveu na terra, segundo a Bíblia, foi Matusalém, 969 anos, e o avô dele, 962, mas no meio tinha um homem chamado Enoque. E a Bíblia diz que Enoque, quando ele tinha 65 anos de idade, ele gerou o Matusalém. E depois que Enoque gerou Matusalém,
ele viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. E diz, e andou com Deus. É interessante que diz que ele começou a andar com Deus depois que ele gerou Matusalém. Aí eu fiquei pensando, será que ser pai, será que a figura de ser pai, né, tem alguma relação com andar com Deus? Porque foi justamente depois que ele gerou a Matusalém que ele começou a andar com Deus. Ele viveu 65 anos, mas depois de gerar Matusalém, ele viveu 300 anos. E a Bíblia diz que ele andou com Deus e não se viu mais por quanto Deus para si o tomou. Aí você vai para Hebreus 11:5 e diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque viveu 300 anos andando com Deus. Então agradar a Deus, a gente pode fazer uma relação, é andar com Deus. Quem agrada a Deus é quem anda com Deus. E a gente vê interessante, irmãos, que Enoque ele não virou um ET, né? Ele não virou extraterrestre, ele não deixou de ser gente. A Bíblia diz que depois dele ter gerado Matusalém, ele ainda teve filhos e filhas. Ou seja, ele teve uma vida comum. Mas era uma vida comum que era, na verdade, diferente, tinha um diferencial. É tanto que Deus, então, puxa ele, né, para si. Deus leva ele não enfrenta a morte, ele não encara a morte. E aí a gente vê o primeiro pezinho do tripé, irmãos, para a gente agradar a Deus, que a gente deve agradar a Deus dia a dia e um dia após o outro. É assim que a gente vai conquistar. Esse é o primeiro ponto aqui. Em 1 Coríntios 9, 24 a 27, a gente vai tratar então segundo lado dessa pedra, ou a segundo pé do tripé. 1 Coríntios 9, 24 a 27 diz assim, Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Por isso eu corro, não como uma coisa incerta, assim eu combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. É a segunda coisa para que eu conquiste em 2025. Como é que eu vou conquistar? Com determinação. Determinação, mas com essa observação aqui. Com determinação que vem do que a fé propicia, ou o que a fé faz. Não é determinação de força de vontade, porque aí vai centralizar em você. Esse é o problema, né? E é uma coisa que está muito em voga, é o homem ficando no centro. E aí quando você é uma pessoa determinada, não é errado, não é ruim ser determinado, mas quando você põe a sua determinação na sua força, a nossa força ela é limitada. Mas quando a nossa determinação ela vem da fé que cremos, ou do Deus a quem cremos, quando a nossa força se esvai, a força que vem da fé, ela fortalece a gente. E aí a gente vê alguma coisa que Paulo falou nesse texto, eu destaquei. Primeiro, corra para ser campeão. Corra com alvo. Diga para o seu irmão, corra, mas para ser campeão. Diga, você é campeão, campeão. Tem uns videozinhos que o cara diz assim, você é meu campeão. Então, determinação que vem da fé, irmãos. Não é determinação que vem do meu esforço, tão somente. Não é que vem da minha capacidade.
não é meritocracia, né? Não é meu mérito tão somente. Tudo isso tem o seu lugar, mas isso é secundário. É uma determinação que vem da fé. Como é que eu vou conquistar? Se a minha determinação vier da fé. Eu tenho então que correr para ser campeão. Você tem que correr para ser campeão. Amém? Para que você alcance e chegue lá. A segunda coisa, meditando nesse tema, abstenha-se do comum, do supérfluo, do trivial, do que é pesado, de pecado. Abstenha-se, ou seja, jogue fora. Não queira sair carregando peso. Por que é que você vai correr carregando um peso? É difícil você chegar como um campeão, você chegar lá, alcançar o seu alvo. No livro de Hebreus 12, 1 e 2, ele fala isso, que a gente tem uma carreira para correr. E que a gente tem que se desembaraçar de todo o peso e do pecado que fica nos acompanhando, tenazmente nos assedia. E nós temos que estar olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E é interessante que Hebreus 12 vem depois de Hebreus 11. E Hebreus 11 é o capítulo da fé. Lá diz, pela fé, eles acreditaram que o mundo foi criado. Pela fé, Abraão e Sara tiveram um filho depois da velhice. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, Moisés abriu o mar vermelho. E vai pela fé, eles aguentaram isso. Pela fé, as mulheres tiveram os mortos. Pela fé, eles foram cerrados ao meio. Pela fé. Então eu estou querendo falar nessa noite que a nossa determinação é uma determinação que vem da fé. É a fé que vai nos fazer passar por qualquer coisa. E passar. E chegar lá do outro lado, irmão. Então não é uma conquista, digamos assim, barata. É uma conquista que vem realmente da fé. Uma outra coisa que Hebreus 12, 1 e 2 fala é bem assim: tenha paciência. Tenha paciência. E Eclesiastes 8, 5, 6 diz que tudo tem um modo e tem um tempo. E o sábio sabe discernir o tempo e o modo. Quando a gente fala de conquista, não é para a gente sair aí correndo, atropelando todas as coisas, passando por cima de tudo. Não, tenha paciência, calma. Calma. A fé, ela é paciente. A fé, ela sabe esperar. Amém? Amém. Então a fé, ela sabe esperar. A palavra para autor no original quer dizer um líder principal. Ele é o autor, ele é o líder principal, ele é o príncipe. Ele, Jesus, é alguém que toma a liderança sobre algo e deste modo dá exemplo. Ele é um antecessor, ele é o criador, ele é a origem e o que origina, é o agente. Então diz, Jesus, ele é o autor, ele é a origem, o agente, ele é aquele que é o príncipe que sai na frente. Ele é o autor da nossa fé. Ele nos deu um modelo, e ele é o consumador ou aperfeiçoador, né? Aquele que consuma, conclui, finaliza algo. Então Jesus, ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Quer conquistar, irmão? Seja determinado. Vamos ser determinados. Amém? Vamos ser determinados. Mas uma determinação que vem da fé. Pela fé eu vou. Amém? Amém? Em 1 Coríntios 9, 16 ao 23, eu vou ler aqui rapidinho, porque tem a ver, 10, 31 a 33, diz assim: porque, diz Paulo, se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponho de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Diz Paulo, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos.
para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estiverem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para aqueles que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Portanto, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Repare, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Que homem determinado era Paulo. Que homem que sabia o que queria, sabia o que Deus tinha na vida dele, e ele ia atrás, e ele conseguia, né, se adequar, né, se moldar a pessoas, a circunstâncias, mas o objetivo dele era ganhar as pessoas para Cristo. Não é que Paulo era um camaleão, mas Paulo ele sabia conviver com todo mundo, e ele sabia levar todo mundo para aquilo que era o alvo dele, para Cristo. Era um homem determinado, era um homem de fé, o apóstolo Paulo. A terceira coisa, como é que eu vou conquistar? Sendo como uma testemunha irreprovável. Todos os textos, você percebeu, está em Paulo. Sendo como uma testemunha irreprovável. Filipenses 3, 12 a 15 diz assim. Versículo 12. Paulo diz: não que eu já tenha recebido. E o original aqui, a gente estudou aqui numa terça-feira, é lambanô, que é tomar, conquistar, pegar com a mão. Ele diz assim: não que eu ainda tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Eu ainda não sou completo, Paulo dizia. Eu não estou completo, o fim ainda não chegou. Eu ainda não estou completo, o fim não chegou. Mas ele dizia: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém. Não estou perfeito, né? Ainda não estou pleno, completo, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Eu prossigo para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Prosseguir, irmãos. Aí ele continua: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ou chamado de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, aí ele fala, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É interessante aqui, Paulo fala de perfeição. E ele diz que não tinha chegado à plenitude ainda. Depois lá no final ele diz: nós que somos perfeitos, ou seja, nós somos maduros, prossigamos. Prosseguir é dar seguimento a, é levar adiante, é retornar ou retomar. Perseguir é seguir sem cessar até atingir. Paulo dizia: eu vou até pegar esse negócio. Eu não desisto. Eu vou atrás. Irmão, se a gente quer realmente alcançar, a gente tem que ser determinado, já falei. E a gente tem que prosseguir, a gente tem que querer. E uma das coisas que Paulo estava querendo aqui era a perfeição. Ele queria a perfeição. Paulo, ele não queria, e eu li, né, no texto anterior, ele dizia assim: portai-vos
de modo que não desescando nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Paulo ele fazia tudo para não escandalizar a igreja, nem o mundo e nem os judeus. Se a gente quer conquistar, a gente tem que ter essa ideia. Eu quero ser uma testemunha irreprovável. Aí você pode dizer, meu Deus, como? Talvez você não alcance, mas você tem que querer. A igreja, infelizmente, para alguns está caindo no descrédito. E a gente sabe que é um movimento do mundo, né, de fazer com que todas as instituições fiquem sem crédito. E a igreja do Senhor também está dentro desse bolo aí, está perdendo crédito junto às pessoas. E a gente tem que tomar uma decisão de dizer, não, nós vamos perseguir esse alvo. Eu não vou desistir. Eu vou querer fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero conquistar aquilo que Jesus conquistou para mim. E aí ele diz, eu quero conquistar aquilo, ou seja, a natureza, a posição do meu chamado. Em outras palavras, eu quero ser como Cristo. Eu quero ser como Cristo. Irmão, se a gente quer conquistar em 2025, nós temos que querer ser imitadores de Cristo. Pode ser algo muito alto para a gente, mas a gente tem que querer, perseguir, prosseguir, correr atrás, se esforçar para agradar a Deus e fazer as coisas do jeito certo. Amém. Só assim as coisas vão começar a mudar, irmão. E ele fala algo interessante, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aqui é interessante, é tanto vitórias quanto derrotas. A gente tem que parar de viver no passado. Paulo aqui não estava só dizendo de erro não, ele estava dizendo de esquecer até das vitórias que ele já tinha. Por quê? Porque tem outras para ser alcançadas, irmão. Tem muitos de nós que às vezes somos cristãos do passado. É a glória do passado. Tem uns que têm a glória do passado ou a glória do futuro, mas a glória do presente às vezes a gente não vê. E Deus está querendo que a igreja da agora, do hoje, manifeste a sua glória, irmão. Eu e você. Deus quer, creia nisso, Deus quer. E Paulo diz, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu repito, vitórias e derrotas. Eu não quero viver do passado, nem do passado. Eu queria que você, igreja, você que veio hoje aqui, coloque assim, eu não quero viver do passado, nem no passado. Eu quero viver no presente. É um dos grandes problemas, é que a gente viveu no passado, isso até a ciência mostra, né, que as pessoas viviam no passado ou no futuro, e muito menos no presente. Só que Deus quer que a gente conquiste hoje, agora, irmão. 2025 eu quero profetizar para você que vai ser um ano de muitas conquistas na sua vida. Do jeito certo. Do jeito certo. Não é do jeito errado. Do jeito errado pode ser os homens que estão te dando a sua própria capacidade ou até o nosso inimigo. Mas desse jeito que a gente está falando aqui, vem de Deus. E ele fala, andando de acordo com o que já alcançou no final. Olha, nós que já somos perfeitos, prossigamos. E aí você está em dúvida, Deus vai te esclarecer, mas eles vêm assim, ande, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. E a ideia aqui de andar, é andar numa fila com a marcha de um soldado. Caminhar em ordem. Ande como um soldado em marcha. Aleluia a Deus. Ande em ordem, caminhe em ordem, ou seja, é algo forte, né? É algo determinado, é algo, sabe, marchando como um soldado. Ande naquilo que você já alcançou. Não queira o que você ainda não tem, irmão, no sentido de, ou seja, melhor, não viva pelo que você ainda não tem, viva pelo que você já tem. Muitos de nós ficamos esperando Deus fazer grandes coisas amanhã, quando Ele já fez coisas hoje.
E Deus quer de você o que você tem nas suas mãos. Deus não vai pedir o que você não tem. Deus não é assim. Deus, Ele não é um Deus que colhe onde não semeou. Pelo contrário, Ele semeia para depois colher. Então o que é que você tem nas mãos? O que é que você tem na mente? O que é que você tem no coração? O que é que já chegou a seu dispor? É isso que Deus está dizendo, filho. Ande com isso que eu já te dei. Não fique esperando, né, o que ainda vai vir. O que vai vir, vai vir. Faça o que está nas suas mãos hoje. Querido, quantos sonhos abortados, quantos projetos abortados, porque a gente começa a ficar pensando amanhã a nós não pertence. O que pertence a nós é só o hoje, cada dia que Deus vai nos dando por sua graça. E aí, para nós irmos para a conclusão, como eu vou conquistar em 2025? Agradando a Deus dia a dia e um dia após o outro. Agradando a Deus dia a dia e um dia após o outro. Todo dia. Agrada a Deus hoje. Não quero agradar a Deus amanhã, não. Quando a gente chega no final do ano, geralmente a gente faz essas coisas. Não é errado, mas às vezes virou, clichê, virou tradição. A gente faz uma avaliação, né, do ano que está findando. A gente diz, 2024 eu não fiz isso, era para fazer e tal. E a gente faz novas metas para 2025. Eu vou conquistar isso, tal. Não é errado, irmãos. Não é errado. Mas não adianta você criar um monte de coisas e você não alcançá-las. Na verdade, eu estava falando um dia, não sei onde foi, acho que foi aqui na igreja, não me lembro exatamente onde foi, mas que eu tenho lá nas minhas anotações um projeto para 30 anos. Eu nem sei se eu vou estar vivo, mas eu tenho um projeto para 30 anos. Agora eu sei que eu só vou alcançar essas coisas que eu tenho lá daqui a 30 anos se eu for fazendo um pouquinho todo dia. Não adianta a gente projetar e a gente ficar dizendo, não, eu vou alcançar. Se você não for fazendo dia a dia, todo dia, a gente não alcança. Não é verdade isso? Não alcança, amados. Então eu quero dizer para você, já nessa conclusão, agrade a Deus dia a dia, um dia após outro. Não diga a Deus amanhã, né? Tá, amanhã 2025, daqui a pouco, né? Aí eu vou te agradar. Não, diga aí no seu coração, Senhor, a partir de agora eu vou te agradar em tudo. Eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar ao Senhor. Os homens que se estiverem em linha com o Senhor, que se agradem de mim ou não. Era essa a ideia de Paulo. E às vezes a gente, né, prefere às vezes os aplausos ser bem quisto pelos homens do que pelo Senhor. Como é que eu vou conquistar em 2025? Agradando a Deus dia a dia, um dia após outro. Segundo, que eu já falei, com determinação, que vem do que a fé propicia, do que a fé dá. É pela fé. Pela fé eu vou ser um guerreiro. Amém? Pela fé eu vou ser o filho do leão. Nós somos filhos do leão, Jesus Cristo, pela fé, leão. Pela fé, e sendo uma testemunha irreprovável. Irmão, as pessoas aí estão precisando de homens e mulheres que possam ser irreprováveis. Deve ser o seu alvo. E se você por um acaso ou eu nós cairmos, a gente se levanta e recomeça. Amém? Recomeça. No texto que eu li, né, de Filipenses, nos versículos anteriores, do 7 a 11, que antecede a busca da perfeição, que Paulo fala, ele fala da justificação pela fé. Ele diz que foi justificado pela fé. Então a gente não está para buscar a aprovação dos homens. Irmão, a gente não está para que os homens aprovem a gente, não. A gente está aqui para que tenha a aprovação dos céus. Deve ser o nosso alvo. E aí Paulo fala, nos versículos que antecedem, né? Eles dizem assim, eu faço tudo para conhecê-lo. Eu faço tudo para conhecer Jesus.
Inclusive eu renunciei tudo, eu considerei tudo que eu sei como esterco, como algo de menos valor ou que pode servir como estrume, né? Como adubar a terra, mas não como algo valioso. Valioso é o que eu quero. E Paulo dizia, eu faço tudo para conhecê-lo. E ele dizia, e eu quero não só conhecê-lo, mas eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E terceiro, ele diz assim, eu quero conhecer, né, ou comunicar nas suas aflições. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu quero sofrer por ele. Eu quero saber o que é sofrer por ele. É para que ideia de Paulo? Eu quero sofrer, eu quero conhecer as aflições de Cristo. E em outro lugar ele diz assim, ninguém me moleste, porque eu já trago em mim as marcas do sofrimento de Cristo, as marcas de Cristo. Ninguém me moleste. Ninguém fique falando nada, porque eu tenho as marcas de Cristo em mim, o sofrimento de Cristo. Repare que coisa estranha, porque ninguém quer sofrer. E Paulo queria sofrer pelo Evangelho. E aí, irmãos, encerrando em 2 Timóteo 4, 7 e 8, ele diz algo maravilhoso, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Glória a Deus. Esses dois versículos de Paulo resumem tudo que eu disse. Ele diz assim, eu combati o bom combate. Ou seja, fala de determinação, né? Fala de alguém que fez o que tinha que fazer. Eu combati o bom combate. Eu não combati qualquer combate. Eu combati o bom combate. Ou seja, eu vivi e lutei aquilo que era para ser lutado. Tem guerras que a gente não deve entrar, irmão, sabia? Tem guerras que ficam de fora porque não é para entrar, mas tem guerras que a gente tem que entrar, tem guerras que a gente tem que deixar porque não é nossa guerra. Então eu combati o bom combate, mas ele acabou a carreira, ou seja, eu fiz o que eu tinha que fazer. Talvez essa seja uma das maiores realizações de um homem quando vai-se embora. Ele diz assim, eu cumpri aquilo que eu tinha que cumprir. Eu tenho certeza que eu fiz o que Deus queria que eu fizesse na terra. Pense, a gente está morrendo, irmão, e de repente você está dizendo, eu deixei tanta coisa por fazer. Ai meu Deus, era para eu ter feito aquilo. Ai meu Deus, era para eu ter falado aquilo. Ai meu Deus, era para eu ter perdoado não sei o que lá. Ai meu Deus, era para eu ter estudado não sei o que. Ai meu Deus. Paulo não, ele diz assim, eu acabei a minha carreira. Glória a Deus. Eu cumpri aquilo para o qual nasci. Glória a Deus. E guardei a fé. Aleluia. A fé que me impulsionou para tudo, eu não larguei dela. Não larguei a fé. O que nos dá a vitória é a fé. E agora eu estou só aguardando a coroa da justiça que o Senhor vai me dar. Queridos, que Deus abençoe a nós, a você, abençoe a sua família, abençoe a nossa igreja. E eu queria que você mirasse, tivesse como alvo cumprir o seu chamado. Deus tem algo em você e através de você. Em nome de Jesus. Irmãos, não é o número de anos que você vive que faz diferença. Não é porque você vive muito ou vive pouco. O que faz a diferença é você ter feito aquilo para o qual você nasceu. Aquilo para o qual Deus te chamou. Isso é que faz a diferença. Não são as outras coisas. Então, diga no seu coração, tudo que o Senhor tem para mim, eu vou conquistar. Eu fiz um videozinho e eu coloquei de que em 2025 você vai querer ser profeta ou leproso? Você vai querer ser profeta ou vai ser leproso? E a gente falava de Gease, quando Gease, ele era o futuro profeta que ficou um leproso sem futuro. Você quer ser
profeta, uma profetisa, alguém que tem algo de Deus para falar a esse mundo, ou alguém que na verdade vai estar contaminando esse mundo com a sua lepra, com seus pecados. Irmãos, confiança em Deus e conquista não se chocam, se completam. Amém. Confie em Deus com todo o seu coração e conquiste tudo que Deus tem para você. Confie de todo o coração em Deus e conquiste tudo que Deus tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.